Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabiano Lacerda e emagreci mais de 100 quilos. Mais de 100 quilos sem precisar de cirurgia ou remédio. Se você já assiste os meus vídeos e ainda não está inscrito, corre aqui embaixo, se inscreve, liga o sininho, porque assim que eu lançar alguma coisa nova aqui no canal, você vai ficar por dentro, porque vai receber uma notificação. E hoje eu quero falar sobre modulação intestinal. Muitas das pessoas nem sabem o que é modulação intestinal. E para te explicar o que é isso, eu quero contar com a ajuda de mais um especialista. Enquanto isso, na sala de justiça. E como eu disse, hoje eu estou trazendo a nutricionista Tainá Scavone. Tainá, vem para cá e se apresenta. Olá a todos que estão assistindo. Meu nome é Tainá Scavone, eu sou nutricionista com especialização em esporte, metabolismo e nutrição esportiva. E também tenho aí uma especializaçãozinha em modulação intestinal. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Quando eu ouvi pela primeira vez a palavra modulação intestinal, eu disse, meu Deus, como é que é? A nutricionista vai colocar uma câmera aqui dentro do meu intestino e vai abrir meu intestino para tentar descobrir o que é. Eu fiquei bem curioso quando eu vi a primeira vez essa expressão. E como eu sou um menino curioso, eu dei logo um Google e aí pude entender investigar. Mas se for explicar assim, de uma forma curta e direta, Tainá, o que é uma modulação intestinal e como isso é importante no processo de ter uma vida saudável. Perfeito. Bom, basicamente a gente não abre o intestino, a gente não precisa entrar lá para modular. O que significa essa modulação intestinal? Então, o nosso intestino, ele é composto basicamente de famílias de bactérias. A gente chama essas famílias de cepas. Então, quando você ouve o nome cepas de tais bactérias, é como se fossem famílias de tipos de bactérias específicos. E o intestino de todo mundo recebe bactérias desde que você é um feto, desde que você está formando o seu intestino, você já está recebendo bactérias da sua mãe. Então, essas culturas de bactérias, essas famílias, elas são formadas desde a hora que a gente está dentro da barriga da mãe. E o que é essa modulação intestinal? É modular, de fato, essas bactérias, trabalhar com essas famílias. Mas por que é interessante e importante eu modulá-las, eu trabalhar em cima delas? Porque a gente tem famílias de bactérias benéficas e maléficas. E a gente entra em contato com diversas bactérias diariamente, o tempo inteiro. E a gente não tem um controle de em que momento eu estou recebendo bactérias boas, em que momento eu estou recebendo bactérias ruins. A gente vai colonizando o nosso intestino ao longo da vida de diversas formas. E, de maneira geral, o estilo de vida das pessoas costuma colonizar muito mais esse intestino com bactérias ruins do que boas. Estou falando aqui de uma forma generalizada, mas é o que costuma acontecer. E a modulação intestinal, ela vai trabalhar exatamente em cima disso, da gente combater esse aporte de bactérias ruins através de dar nutrientes para as bactérias boas e diminuir o aporte de nutrientes das bactérias ruins, para a gente ir matando essas famílias de bactérias ruins, e recolonizar, ou seja, recolocar mais bactérias boas para elas combaterem essas ruins, porque elas competem entre si no nosso intestino. Então, o que acontece quando a gente está, por exemplo, com a microbiota desregulada, que a gente fala, com uma disbiose, que é uma microbiota desregulada? As famílias de bactérias ruins vão se sobrepondo em relação às das bactérias boas. E é nesse momento que é importante a gente fazer essa modulação para conseguir equilibrar, que é o que a gente costuma manter normalmente, é um equilíbrio entre elas, ou até sobrepor um pouquinho das bactérias benéficas. Tainá, uma pessoa que está tendo uma vida sedentária, uma vida desregrada, uma vida sem ligar muito aí para a saúde, sem modular, sem fazer nada, essa pessoa ela está mais propícia a ter bactérias ruins ou não necessariamente? Muito possivelmente sim, principalmente em relação à alimentação. Então, a pessoa que consome, tem uma dieta muito rica em açúcares refinados, açúcar simples, carboidratos simples, industrializados, gorduras, a famosa dieta high fat, que a gente chama, que é aquela dieta que tem muito industrializado, muito fast food. Esses nutrientes específicos, as gorduras saturadas, os açúcares simples, eles servem de nutriente para as bactérias ruins. Se eu alimento mais as minhas bactérias ruins, a chance de aumentarem em volume, em quantidade, é maior. E aí, muito possivelmente, o estilo de vida dessa pessoa
gera isso. A atividade física, ela pode combater, ela pode auxiliar nesse processo através da liberação hormonal. Então, se a pessoa também tem uma atividade baixa, né, se é uma pessoa sedentária, ela propicia ainda mais o aumento de bactérias ruins. Uma pessoa que está querendo perder peso, não estou nem falando ficar magro, mas ter uma vida um pouco mais saudável. Sim. O fato de não se preocupar com esse detalhe, e um detalhe grande, com relação à modulação intestinal. O que é que pode acontecer com ela assim? O que é que isso pode acontecer simplesmente por ela não modular? Ela pode estar dando murro em ponta de faca, ela pode estar pensando que está no caminho certo e está no caminho errado. Conta aqui. Pode, isso pode acontecer, sim. O que acontece? A gente já tem vários estudos, os estudos eles ainda estão caminhando, são poucos os estudos que são conclusivos em relação a isso, mas são muito promissores, tá? Sobre exatamente microbiota, as famílias de bactérias atuando até no processo de obesidade e emagrecimento. Então, só para dar um exemplo, tem um caso clássico que aconteceu de fato. Eu não sei, você já ouviu falar de transplante de fezes? Não, nunca vi falar de transplante de fezes. Pois é, existe. Por quê? Nas fezes estão as bactérias, as famílias de bactérias que a gente tem no nosso intestino. E é de tamanha importância essas famílias de bactérias que a gente consegue recolonizar, lógico, de forma via oral, consumindo suplementos com bactérias, mas existe, para alguns casos mais graves de bactéria, principalmente a nível hospitalar, tem alguns tipos de bactérias que elas são muito difíceis de matar. E aí, uma das estratégias que foi estudada e foi vista como efetiva é o transplante de fezes. Nada mais é do que, literalmente, transplantar fezes de um indivíduo saudável, que tem um aporte de famílias de bactérias saudável, em um indivíduo que está com essa bactéria que está sendo resistente a tratamentos de antibióticos. E essas bactérias boas desse indivíduo que foi transplantado vão combater as bactérias ruins. Isso existe e já foi feito, já foi comprovada a efetividade disso. E tem um caso clássico de uma atleta que, enfim, estilo de vida de atleta, metabolismo de atleta, nunca teve sobrepeso, e ela precisou de um transplante de microbiota, e a microbiota transplantada foi de um indivíduo obeso. Essa atleta, depois desse transplante, ela começou a ganhar peso, e de uma forma que não era habitual para ela. Enfim, acabou até não conseguindo dar continuidade ao esporte. Ela processou o hospital, enfim, deu todo um bafafá isso daí, mas isso aconteceu. E o que eu quero dizer com isso, trazendo esse caso? Que interfere, sim, aparentemente, a microbiota, as famílias de bactérias que você tem no seu intestino, interferem, sim, no processo de emagrecimento. A gente já usa termos de uma microbiota obesogênica, então, que propicia o aumento de peso. Não se sabe ainda de forma muito conclusiva, então não dá para a gente falar muito sobre isso, mas qual que é o mecanismo que isso acontece, mas a gente já sabe que obesos têm um padrão de microbiota diferente de pessoas mais magras. Eu tô aqui de cara. Eu tô aqui Pois é. achando que é uma coisa de outro mundo, sabe? Pois é, Não pois é. fosse você me contando, eu ia dizer, é pegadinha. Não, não pode. Cortem as câmeras, Pois é. porque parece ser coisa de outro mundo. Transplante de fezes, entendeu? E eu fico muito mais impressionado e fico muito mais de boca aberta quando você me conta que esse transplante que aconteceu com essa atleta foi de uma pessoa que tinha uma vida de obesa, né, de um obeso, e que isso interferiu diretamente no resultado dela, entendeu? Isso eu fico muito mais ainda abismado. É claro que, assim, Sim. para você que já está flutuando nessa área, para você que estuda nessa área, parece que isso é uma coisa normal. Não, é normal acontecer, entendeu? Mas eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui nos assistindo, inclusive, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E é interessante porque, assim, quando a gente não cuida dessa parte, no processo de perda de peso, a gente começa a nos frustrar algumas vezes, né, Tainá? Exemplo. Exato. A pessoa, sei lá, fica lá 10, 15 dias se esforçando, fazendo tudo direitinho na dieta ou na atividade física, tudo. E o resultado que ela tem não é necessariamente o que ela esperava, né? Sim. Muitas vezes não é só ajustar com comida
saudável. É importante você estudar, é importante a pessoa entender realmente que ela pode estar com alguma disfunção intestinal e que isso está atrapalhando a ela no processo de perda de peso, né? Sim, o processo é muito complexo, não dá para, por isso que a gente enfatiza tanto essa questão de pegar uma dieta da internet, não é tão simples assim. Tem muita coisa para ser avaliada, não é? A nutricionista vai lá, vai brincar de fazer comidinha e pronto. Não. Tem muita coisa a ser avaliada que vai ser importante e vai impactar no processo de emagrecimento. Eu gosto de pontuar muito isso aqui no meu canal e nas minhas redes sociais, que nós somos pessoas diferentes, né? Não tem como uma pessoa Exatamente. ter o mesmo resultado da outra. E muitas vezes o que é exposto em rede social não está ali todas as informações ou toda a verdade. Não que seja mentira. Exato. Por exemplo, quando a pessoa vê uma foto minha que está ali, foi uma foto que eu fui pensada para fazer aquilo. O ângulo foi pensado, não foi para iludir ninguém. Mas sim, a gente quer expor Uhum. uma imagem bacana, a gente quer expor uma coisa legal, até para motivar o maior número de pessoas. Eu gosto de pontuar e lembrar vocês que nós somos pessoas diferentes. Não é porque uma pessoa fez modulação intestinal e ela emagreceu 100 quilos que você também vai emagrecer 100 quilos. Você vai ter um resultado totalmente diferente. No meu caso, eu não fiz modulação intestinal, porque eu não conhecia, mas eu contei com a ajuda de muita gente que tinha conhecimento e que pôde me ajudar durante o processo. Hoje, se eu soubesse, com certeza eu faria modulação intestinal. Então, Fabiana, na verdade, muito possivelmente foi feito sim uma modulação intestinal em você, mas não de forma direta. Talvez não te falaram, olha, vamos modular o seu intestino. Por que que eu digo isso? Só para vocês entenderem o que é, o que é a modulação intestinal, como que eu modulo. A gente tem formas de suplementação, então, suplementar probióticos. O que são probióticos? São as famílias das bactérias que a gente comentou ali no começo da nossa conversa. Então, colocar bactérias boas, a gente tem diversos suplementos no mercado e tem famílias diferentes que os estudos já comprovam para casos diferentes. Então, sei lá, eu quero tratar, de repente, a pessoa está com uma disbiose por diarreia. Vai ser legal dar essa e essa família. A pessoa está com um problema de perda de peso, vai ser interessante essa. Então, a gente tem como modular dessa forma, mas a principal forma e o início, o start para qualquer modulação intestinal é através da dieta. E o quê? O que tem de segredo nessa dieta da modulação intestinal? Nada. As bactérias benéficas, elas se alimentam de frutas, legumes, verduras, que são as fibras, principalmente da nossa dieta, e micronutrientes, que estão presentes em frutas, legumes, verduras, grãos integrais, cereais, aveia. E diminuir aqueles alimentos que servem como nutriente para as bactérias maléficas, que são basicamente carnes mal digeridas. Então, diminuir proteínas fonte animal, principalmente mal digeridas, então a carne crua, por exemplo, diminuir gordura saturada, diminuir açúcar refinado, que nada mais é do que uma base de uma alimentação saudável recomendada aí pela OMS. Então, ter essa alimentação saudável indiretamente já é uma modulação intestinal, já está sendo feita uma modulação intestinal. Entendi. É interessante porque muitas vezes as pessoas falam assim, Fabiano, eu estou conseguindo emagrecer, mas eu continuo comendo as coisas não saudáveis. Eu disse, sim, você está tendo um déficit alimentar, você está realmente perdendo peso, mas você não está ficando saudável. Exatamente, é essa a Uma coisa é diferença você principal. emagrecer, perder peso simplesmente por perder, porque você realmente está fazendo déficit alimentar. Outra coisa é você realmente ter uma vida saudável e aí sim você perder gordura, você perder peso, consequentemente por conta disso. Inclusive, eu pontuo muito isso aqui, que o processo de emagrecimento ele é o simples complicado, Tainá, porque de uma forma direta, nós que não somos especialistas costumamos dizer é só fazer déficit alimentar. E de certa forma é só fazer déficit alimentar para emagrecer. Mas para ser saudável não é só fazer déficit alimentar. É preocupar exatamente. isso nos detalhes. E por falar em detalhes, vamos falar com aquelas pessoas que já estão aqui no processo de manutenção, que é o que eu estou passando agora durante o processo. Tenho 5 anos já conseguindo manter esse peso. Legal. Então já me sinto mais seguro, por exemplo, no final de semana quiser comer uma pizza, quiser comer um acarajé. Perfeito. O que é que você indica para essas pessoas que estão no processo de manutenção e que se programam para eventualmente se permitir
comer algum alimento não saudável, o que é que ele pode fazer depois, né? Que tipo de dica você dá para essa pessoa fazer depois? Primeiro ponto é ter paciência, entender que o processo é muito longo, parar para pensar. Eu sempre falo para os meus pacientes pensarem, sei lá, você ficou 30 anos com um peso acima do recomendado. Você vai precisar de pelo menos metade desse tempo para a gente se acostumar com a rotina, para o seu corpo se acostumar com essa rotina. Então, tem que ter paciência. É um processo que leva tempo e tem que ser um estilo de vida. Não pode ser aquilo, é uma dieta pontual, fazer uma dieta pensando que quando eu chegar no meu objetivo, aí eu vou comer pizza à vontade. Não é por aí. Você pode fazer isso, lógico que você pode, mas muito possivelmente você vai reganhar esse peso perdido. Por quê? O que acontece? Quando a gente ganha peso, a gente aumenta o nosso adipócito. O nosso adipócito é a nossa célula de gordura. Uma vez que eu inflamei e aumentei essa célula de gordura, ela nunca mais vai voltar a ser a mesma. Ela vai murchar no processo de emagrecimento, então ela tá lá. Ela é desse tamanho. Eu engordei, ela ficou desse tamanho. Ela vai murchar, mas ela já está diferente do que ela era antes. A modulação dela já está diferente do que ela era antes. O que significa isso? Essa pessoa que já teve um peso muito alto, o corpo dela entende que aquele peso muito alto é o saudável para ela. O nosso corpo, ele nunca entende o processo de emagrecimento como algo saudável. Ele entende que você está tendo perdas e que ele está sendo colocado em risco. O nosso organismo está entrando em risco. Então, ele vai fazendo de tudo no meio desse processo para combater essa perda de peso. E essa célula, que ela já está modulada como uma célula de alguém que já teve sobrepeso, já teve uma obesidade, ela está meio que programada para inflamar, para inchar de novo. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque para não gerar esse processo. Você tem que ter muito mais cuidado do que uma pessoa. É diferente uma pessoa que foi obesa ou teve sobrepeso comer uma pizza 2, 3 vezes na semana do que uma pessoa que nunca teve. O corpo delas vai responder diferente, justamente por conta daquela questão de individualidade. Então nunca mais vou comer pizza na minha vida. Jamais. Eu acho super importante, eu acho que faz parte. A gente, enfim, faz parte da qualidade de vida, de fato, também. É qualidade de vida ter esse momento. Mas é ter equilíbrio. É entender que para você perder ou manter o seu peso, você vai depender de um valor calórico da sua alimentação, um balanço calórico. E esse cálculo, apesar da gente apresentar ele de forma mais comum por dia, então, assim, quantas calorias eu posso consumir por dia? O cálculo que a gente faz quando vai elaborar um cardápio é um cálculo semanal. Então, eu vejo a média de quanto que eu quero que você consuma de calorias na semana. E aí, o que acontece? Se você comer uma pizza uma vez ou outra, muito provavelmente esse cálculo não vai passar a ponto de você ganhar esse peso, tá? O problema é quando a gente perde o controle, quando a pizza não vira mais exceção, né? E vira aquela coisa de comer 3, 4 vezes na semana, porque aí a gente vai recalcular o cardápio quando vê no final da semana. Eu preconizei, sei lá, de repente, 10.000 calorias semanais, e aí em 3 vezes que a pessoa comeu pizza, ela passou em 2.000 calorias, que já é o suficiente no final do mês para essa pessoa ganhar aí 2 quilos. Ao invés de perder, né? E aí Ao invés de perder. Eu segui, foi só dessa vez, foi eventualmente. E é interessante que o detalhe faz toda a diferença, né? Total. É interessante também essa sua explicação sobre o fato de uma pessoa que já foi obesa não ter o mesmo resultado de uma pessoa que não foi obesa, porque é uma coisa que eu defendo aqui. Eu defendo a linha que não existe ex-obesos. Existe obesos em tratamentos. Mesmo que Exato. eu demore 2, 3, 4, 5 anos, eu vou estar em tratamento. Isso não Exato. significa, como a Tainá disse, que eu não vou me permitir. Até porque é válido permitir, é saudável. Você Exato. comer uma pizza, comer uma acarajé, é saudável. Não só fisicamente, mas mentalmente também. Com certeza. Depende do alimento, espiritualmente também, dependendo da religião, enfim, que a pessoa seja. Mas, assim, é interessante essa sua fala, porque muitas vezes nós, e eu me coloco nesse lugar, quando a gente chega aqui nesse ponto onde tem o peso ideal, a gente acha que todos os problemas da vida estão solucionados. E, na Acabaram. verdade, não. Nós temos que prestar um pouco mais de atenção. E não vai adiantar dizer assim, oh, meu Deus, por que fulano come um monte e fica magro? E eu como um pouquinho e volto a engordar. Gente, esse é o nosso problema. Fulano que come um monte e não engorda, ele tem um outro problema em outra área. Ele pode ter um problema na área
com outro tipo de vício. Vícios totalmente diferentes, que não tem nada a ver com comida, pode ser vício sexual, pode ser vício de roubar, pode ser qualquer outro tipo de vício que para a gente é muito mais fácil. Exato, Para ele, exatamente. não. E quando a gente percebe isso, que a dor do outro em outra área pode ser tão grande quanto a nossa, fica mais fácil a gente passar pelo nosso processo. Não adianta ficar se Exatamente. lamentando e dizendo, meu Deus, eu tenho uma vida condenável para o resto dos dias que eu passar. Nada disso, gente. É levantar a cabeça, é entender que realmente temos uma dificuldade. E quanto mais nós aprendermos, como eu estou aprendendo hoje aqui com a Tainá, sobre modulação intestinal e esses detalhezinhos, mais fácil vai ser o nosso caminho. Muito mais fácil vai Com ser. certeza. Com certeza. Eu sempre gosto de a gente se apegar no lado bom das coisas, né? E Sim. aí o que eu costumo falar que o que costuma, isso não é uma via de regra, tá? Mas é o que a maior parte dos profissionais que eu converso da área observam também. Que de maneira geral, pessoas com sobrepeso, com obesidade, com histórico, elas, logicamente, quando elas já entenderam que elas precisam melhorar a alimentação, elas costumam ter uma tendência a serem mais saudáveis do que as pessoas que comem e não engordam, porque elas não estão vendo o malefício que a alimentação ruim está gerando nelas. É aquela pessoa que lá no final vai desenvolver problemas e fala, nossa, mas ela é tão magra. Ela é magra, mas ela não é saudável. Ser magro não é sinônimo de ser saudável, assim como estar com sobrepeso não é sinônimo de não ter uma saúde boa. Interessante isso, né? Sim. Já que você também flutua bastante aí na área do esporte, eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, é uma afirmação, mas com Tá, certeza você vai trazer explicações aqui para perguntas que estão na minha cabeça e que estão na cabeça das pessoas. Depois que eu chego no tal peso, lá que eu julgo ser ideal, eu cheguei no peso que eu julgo ser ideal. A maioria dos seus clientes pensam da forma que eu pensava e pensam da forma que possivelmente a maioria das pessoas que estão aqui me assistindo pensam. Eles tentam controlar o peso simplesmente no esporte ou eles entendem, estou falando da maioria, ou eles entendem tá. que realmente é preciso controlar esse peso também com a programação alimentar, com a dieta ou enfim, como a pessoa queira chamar. Eu digo isso e te questiono sobre isso porque eu tento lembrar para mim diariamente que quanto mais eu tiver aumentando o volume de esporte, mais eu vou precisar me alimentar, de comer em quantidade. Eu estou falando de quantidade. Tá. E no dia que eu não puder ter mais o apoio do esporte, eu fico me perguntando isso. Eu sei que isso que eu estou trazendo aqui para você é uma pergunta no meio de uma afirmação, enfim, perguntando também como é que funciona aí com seus pacientes. Mas é engraçado como as pessoas acabam tropeçando nisso. Esquecem que Sim. eles não vão conseguir continuar com o mesmo volume de atividade física para o resto da vida. Estamos aqui na pandemia, né? Passando por esse processo. Pois é. Quem tem um treino de alta performance não vai conseguir, não está conseguindo ter o mesmo volume. E Não. para um ex-obeso, se ele não controlar isso na alimentação, ele vai voltar a engordar tudo novamente. Isso acontece Sim. muito com pacientes seus, ou até esportistas mesmo, quando param de treinar no mesmo volume, eles têm um ganho de peso muito rápido, porque eles esquecem disso. Com certeza, isso acontece com a maior parte das pessoas e agora é o momento que a gente está observando isso. As pessoas chegando no consultório e falando assim, eu continuei comendo o que eu estava comendo, me permiti até um pouco mais de vez em quando, mas meu nível de atividade física caiu muito e você vê que as pessoas começam a ganhar peso e aí você começa a observar que talvez a alimentação não estava sendo seguida à risca, e que a atividade física estava tendo um peso muito maior no processo de emagrecimento. E é exatamente isso que você falou que é o ponto que a gente costuma enfatizar. Não dá para você depender só da atividade física, porque você não sabe como é que vai ser, né? Logicamente que o ideal, o adequado é você ter um nível de atividade física legal pelo resto da vida, mas não dá para depender só disso para o processo de emagrecimento. Tem que ser um conjunto. E também não dá para depender só da alimentação. Em algum determinado momento você precisa dos dois, sim. Uhum. E é um conjunto, um dá suporte para o outro. Uma coisa que me incomoda muito é ver em redes sociais
uma briguinha entre o que é mais importante, dieta ou atividade física. Cara, os dois são tão importantes quanto. Os dois precisam estar alinhados e precisam servir de suporte um para o outro. Mas isso acontece muito. E com o atleta é de forma muito mais discrepante, porque o gasto calórico do atleta é muito grande. Tem atletas, dependendo da modalidade, que gastam, sei lá, 3, 4 mil calorias em repouso, sem contar o gasto calórico da atividade física. Então, é um atleta que tem uma dieta tranquilamente, facilmente de 7, 8, 9 mil calorias e não ganha peso. Se esse cara para de fazer atividade física, começa a perder massa muscular, o metabolismo começa a funcionar de forma diferenciada, o gasto calórico dele vai cair bastante, mas a fome continua lá das 9 mil calorias. E aí, o ganho de peso é inevitável. Então, acontece sim. Quando começou essa agonia da pandemia, que vamos ter que treinar em casa, vamos ter que parar, eu estava com volume de treino, porque eu estava treinando para o Ironman. O maior, em termos de distância, né? Para que as pessoas possam ter noção, e você também. O meu maior volume de treino eram os sábados ou os domingos, onde eu já estava fazendo em torno de 140, 150 quilômetros no pedal, e descendo da bicicleta e correndo 15. A natação ainda não tá. A natação tinha um volume de 3 mil quilômetros mais ou menos, 2.500. Ou quilômetros do que, gente? 3 mil metros ou 2.500 metros, mas ainda não estavam associados aos 3 esportes. Mas assim, eu estava com um volume muito alto aí de aeróbico, e de uma hora para outra eu tive que vir para casa e ter que treinar em casa, no rolo, enfim, treinar indoor, né? E eu nunca iria conseguir atingir o mesmo volume que eu estava tendo na rua. Sim. E eu tive um ganho de 5 quilos, mesmo mantendo uma dieta, uma programação alimentar. E esses 5 quilos eu ganhei esperando que a pandemia iria passar rápido. Quando eu percebi... vou resolver daqui a pouco. Quando eu percebi que ela não passaria tão rápido quanto eu estava imaginando, aí eu tive que pisar no freio e ir na contramão que todo mundo estava indo. Eu tive que realmente entender que seria muito mais forte eu fortalecer a minha mente do que estar fortalecendo o meu corpo. Sim. Então, assim, eu tive que frear o esporte para poder controlar a minha fome, vontade de comer, quando eu conseguir controlar a vontade de comer, agora sim, depois de uns 2 meses, 3 meses, eu voltar ao volume de atividade física. Só uma ressalva aí. Eu não parei de fazer atividade física em momento nenhum. Eu só diminuí drasticamente o volume de atividade física para conseguir controlar a fome. Sim, faz todo sentido. Só que eu fiz isso depois que eu já tinha engordado 5 quilos, né? Sim. Mas, assim, é interessante que quando a gente tem essa consciência, fica muito mais fácil, no momento do tropeço, levantar. De você se auto-perceber. Tainá, tá passando rápido o nosso tempo. Pois é. Legal. Mas eu tenho uma curiosidade para trazer para você. E eu queria que você me explicasse o que é que aconteceu comigo, e isso deve acontecer também na maioria das pessoas. Inclusive, eu conto esse fato em um dos meus livros. Uma vez eu fui no banheiro e emagreci 2,7 kg. Calma, muita calma nessa hora. Eu me pesei. O que aconteceu? Eu me pesei de manhã. Tá. Durante o dia eu fui no banheiro. Tá. Quando eu me pesei de noite, eu estava com 2,7 kg a menos. Aí eu costumo falar para as pessoas que eu emagreci 2,7 kg numa cagada. Mas é claro que tiveram outras coisas aí no meio do caminho. E eu gosto de esclarecer isso para as pessoas, mas eu queria que você trouxesse aqui a visão técnica, a visão de uma profissional por isso. Mas eu gosto de esclarecer o seguinte. Neste dia, eu fiz 2 períodos de atividade física. Eu fiz um aeróbico de manhã, eu fiz uma musculação de manhã e fiz um aeróbico de tarde. Foi pouquinho os 2. Eu já vim alguns dias com, o pessoal chama de prisão de ventre, né?
Eu já tinha ali Tá. 3 dias, 2 dias e pouquinho, sem ir no banheiro. Então, acumulei tudo isso, me pesei. Nesse período, eu me pesava diariamente, porque eu tinha uma perda de peso muito grande, porque eu tinha muito o que perder. E o fato de me Sim. pesar ali diariamente me motivava, naquele meu fato. Mas foi Certo. engraçado, porque eu vim alguns dias sem conseguir ter o mesmo resultado na balança, e de uma hora para outra eu emagreci por conta de uma cagada, 2,7 kg. Não foi só a cagada, eu tinha tudo isso ao redor aí, né? Mas Sim. já que você é especialista em intestino, né? Diagnosticar sobre o intestino, o que é que aconteceu comigo e acontece com a maioria das pessoas, sobretudo vocês, meninas, né? O que acontece é muito o peso. O que acontece com o peso da balança? Ele recebe muito viés de outros, de perdas. Enfim, a gente tem ganhos e perdas durante o dia, não necessariamente só de gordura, de massa muscular. Então, quando eu subo numa balança, o número que aparece lá para mim não me diz muita coisa de forma isolada. Então, ele não me fala se eu emagreci, se eu engordei. Ele me fala se eu perdi ou ganhei peso, mas a procedência desse peso não dá para a gente saber ali. E aí, de fato, o que aconteceu nesse dia, possivelmente com você, que você eliminou um peso que estava dentro de você, de fato, mas fala, ele perdeu 2,5 kg de gordura em um dia. Impossível, isso não aconteceu. O que aconteceu foi uma 2,7 kg de perda cocô, de cocô. isso, em um dia, de retenção de líquido que também você perde. Então, esse peso, por exemplo, a gente faz isso muito com atleta. Para a gente ver quanto que esse atleta desidratou, a gente faz o peso pré e pós treinamento, ou jogo, enfim, ou a própria atividade, porque a gente faz cálculos para ver quanto ele desidratou ou não. Então, tem a questão, por exemplo, da desidratação, tem gente que perde muito líquido, você sobe na balança, você perdeu peso, mas não necessariamente gordura. Tem o inverso também, a pessoa que sobe na balança, desceu, bebe um copo d'água. Se você ingeriu meio litro de água, vai aumentar 500, o equivalente em peso aos 500 ml lá na balança naquele momento, que aquilo está dentro de você. É um peso que você colocou para dentro. Uhum. Então, o peso ele sofre esse viés. E é daí que surgem os mitos, né? Que muitas pessoas fazem de, eu vou tomar laxante para emagrecer. Você não vai emagrecer. Você vai perder peso, você vai piorar o processo, porque aí a gente vai eliminar todas aquelas bactérias boas que a gente está tentando colocar no organismo, e aí depois disso vai ficar uma bagunça. Então, E é engraçado, não é uma ou duas, três pessoas que eu vejo tomando laxante para emagrecer. Fazem não. lá aquela besteira que resolvem fazer no final de semana, botar o pé na jaca, e quando chega segunda, terça-feira, resolve tomar um laxante. Ou qualquer E coisa. acha que o corpo foi lá e guardou aquela comidinha e falou: ela vai tomar laxante, eu vou eliminar tudo, não vou absorver nada, né? Não Não, vai dar não, não. problema nenhum. É. Mas se houvesse uma competição aqui no Brasil ou em outro lugar, talvez eu fosse ali um dos primeiros no top, né? Uma cagada de Olha, 800. possivelmente. Possivelmente. Tainá, obrigado mais uma vez por ter aceito o meu convite, e as portas aqui Obrigada. estão abertas para você. Vamos marcar depois um outro papo para contar sobre tudo isso que acontece dentro do nosso corpo, para que as pessoas que estão aqui nos assistindo possam entender realmente que nós não somos robôs, né? Não dá para simplesmente chegar e fazer a mesma coisa Programar que tudo. outra pessoa faz. Uhum. Dá para abrir uma gaveta e tirar ali uma programação, porque serviu para fulano, vai servir para cicrano. Quem tiver mais Exatamente. curiosidade para saber todo o trabalho que a Tainá faz, em algum lugar desse vídeo, aqui na descrição, vai ter aqui o endereço lá das redes sociais dela. Pode entrar em contato, que ela é super bacana, super legal, super acessível e uma boa cantora, viu? Uma boa cantora lá. Ah, Ela forma uma dupla lá com o pai dela, o percussionista. sim. Às vezes acho que ele acha que é Carlinhos Brau, mas eu acho que essa Isso. dupla só não foi para frente por conta da empresária, entendeu? Ah, A sua mãe, eu acho que ela não gosta muito dessa dupla aí. não tá muito, não estava muito empenhado em empresariado ainda. Mas se tivesse um bom empresário, talvez essa dupla fosse para frente. Já estava lá na frente. Tainá, Fabiana, eu que agradeço o convite de coração. Foi muito gostoso bater esse papo aqui com vocês e sempre que precisarem, estou disponível. E brigadão mesmo. valeu, garota.
Um abraço.